Oi galera, eu, você e minha garrafa neon vamos começar agora um assunto muito importante que tem uma recorrência em provas de concurso, que são os crimes contra a administração pública. É um assunto importantíssimo e eu quero que vocês venham comigo. Nós vamos agora fazer uma introdução sobre esses crimes contra a administração pública. Mas antes de começar, dê seu like, dê seu joinha, com certeza você vai gostar desse vídeo. E no final, a gente vai ter um acordo. Se você gostar, você se inscreve no canal para receber os próximos. Tá certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar a estudar os crimes contra a administração pública. Gente, pegue seu vade-mecum e vá acompanhando comigo. No vade-mecum seu, você vai ver aí o primeiro capítulo dos crimes contra a administração pública. Os crimes praticados por quem? Funcionário público. Crimes praticados por funcionário público. Mas concordam comigo que antes de estudar os crimes praticados por funcionário público, nós precisamos entender o que é funcionário público, quem vai ser considerado funcionário público para efeitos penais, que são os que importam pra gente. Com certeza você concorda. Então, aí no seu artigo 327... nós temos o conceito de funcionário público para fins penais. E vai dizer que funcionário público para efeitos penais, ou seja, aquele funcionário público que toda vez que tiver um crime, uma tipificação penal, falando sobre funcionário público, esse rapazinho aqui vai se ferrar. A esse rapazinho vai incidir a conduta que a gente vai estudar. É isso que quer dizer, então. Funcionários públicos para efeitos penais são aqueles que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ou seja, para efeito penal, pouco importa se aquele funcionário público está lá de forma transitória ou permanente. Pouco importa se ele recebe ou não, se ele tem ou não remuneração. Para efeitos penais, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, aquele que exerce cargo, emprego ou função pública vai ser considerado funcionário público. Ou seja, vai ser sujeito ativo, pode ser sujeito ativo dos crimes que nós vamos estudar daqui pra frente. Certinho? Então aqui a gente já viu quem é esse funcionário público para efeitos penais. Certo? Só que os crimes que nós vamos estudar, os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, podem ser crimes funcionais próprios, e nós vamos estudar um exemplo, é a prevaricação, ou ainda crimes funcionais impróprios, como exemplo, o peculato. Nós vamos estudar esse crime maravilhoso que é o peculato. Beleza, Catarina, entendi que esse funcionário público, para efeito penal, pode ser transitório ou permanente, com ou sem remuneração, blá, 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 blá. Mas na prática, qual é a função que ele exerce? Gente, ele pode ser o funcionário público propriamente dito, ou ele pode ser um empregado público que está lá mediante emprego público, pode ser ocupante de cargo em comissão, ou seja, ele está lá através de um cargo comissionado, pode ser ainda um servidor temporário. Todos esses aqui que exercem de alguma forma atividade pública vão ser considerados funcionários públicos para efeito penal. Aí você pode estar se perguntando, Catarina, beleza, isso tudo aí você falou, funcionário público, empregado público, mas se o mandato dele for eletivo, ele também vai ser considerado funcionário público? Gente, a doutrina vai dizer pra gente que sim, desde que a conduta não configure delito próprio. Como assim, Catarina? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, se tiver um delito próprio para essa conduta desse funcionário, que está ali por mandato eletivo, ele não vai ser considerado funcionário público para esse crime. Agora, se não tiver delito próprio, aí sim ele pode responder por prevaricação, peculato e todos que nós vamos estudar aqui. Tá certo? Beleza. E nós temos aí ainda no artigo 327 a figura dos funcionários públicos equiparados. Significa que
equipara a funcionário público quem exerce o quê? Emprego público, isso aqui que a gente falou, emprego público ou em função, ou trabalha em entidade paraestatal. Se ele exerce função em entidade paraestatal, também vai ser equiparado a funcionário público. E ainda, quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública. Catarina, não entendi não isso aí que você leu. Gente, nós sabemos que o serviço público, ele pode ser delegado por meio de um convênio, não sabemos? Sim. E aí, então, eu vou ter uma empresa que vai prestar esse serviço público. Não é isso que vai acontecer? Vai prestar uma atividade que é típica da administração pública. Significa, então, que o funcionário desta empresa, para efeitos penais, ele vai ser o quê? Equiparado a funcionário público. Tá certo? Equiparado significa que ele vai ser tratado do mesmo jeitinho que o funcionário público vai ser tratado. E temos ainda no artigo 327 a figura majorada. Vai ser majorado se ele exercer algum cargo de chefia. E aí, o parágrafo 2º vai trazer as possibilidades. Então, por exemplo, se ele tem cargo em comissão de direção, assessoramento da administração direta, indireta, enfim, está relacionado à chefia. Aí você vai lembrar que se ele exercer cargo de chefia, vai ser majorado. Se for essa possibilidade de empresa pública ou alguma empresa que exerce atividade típica da administração pública, ele vai ser equiparado. Tá certo? Esses são os primeiros pontos que eu precisava falar com vocês, só para vocês ficarem na cabeça sobre o funcionário público. Mas a partir do próximo vídeo nós vamos começar com o crime de peculato. Venham comigo!